Boa noite. Como está você, meu amigo? Nós estamos aqui em casa numa terça-feira de férias de janeiro. Uma delícia estar em casa depois de um dia de trabalho. E estivemos conversando bastante, eu e meu editor, para falar alguma coisa para você sobre um assunto polêmico, um assunto que às vezes você vai ficar indignado, mas que você deve prestar atenção. Porque quando a gente fala de Deus, a gente fala de um Deus sério, um Deus justo, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, mas Ele também mata. Será? Fique atento. Logo depois da nossa vinheta, estaremos fazendo uma reflexão sobre este assunto. Até mais. Oi, estamos de volta. Então, esse assunto que a gente vai discutir essa noite é sobre se Deus pode matar alguém. Isso eu comecei a refletir numa viagem que nós fizemos, porque eu me converti, eu aceitei esse Jesus em 1990. Alguns já ouviram, assistiram o meu vídeo, onde eu falo da minha conversão. E de 1990 até 2018 foram muitas experiências com Deus. E eu tive uma inusitada, uma diferente, uma que ficou muito na minha memória e eu não consigo esquecer. E eu comecei a pensar sobre ela e falar sobre ela comigo mesmo, sobre o que Deus fez uma vez, o que aconteceu, se foi coincidência, se foi Jesuscidência, mas que na verdade a gente que teme a Deus sabe que tudo é para a honra e para a glória dele. Mas é um assunto meio delicado, porque após uma reunião da DONEP, eu cheguei em casa e tinha uma senhora que estava nessa reunião e ela falou assim: o seu Jairton, eu amei, eu aceitei Jesus e gostaria de conhecer mais sobre esse Deus. Será que o Senhor pode ir na minha casa me falar mais desse Deus e da DONEP também? Eu falei, posso sim. Na época o Jardim era novo, a Meire estava em casa e nós fomos visitar essa senhora. Era um bairro humilde, mas também não era tão rico assim. Mas quando nós chegamos lá, a casa dela era muito humilde. Era uma casa feita de tijolos, sim, mas ela não tinha forro, era de telha, então ela fazia assim, né? Então os cômodos, eles não chegavam a ter na telha, então por cima dava para se ouvir tudo que falava de um quarto no outro, o que falava na sala, na cozinha, tudo você podia ouvir. E quando eu cheguei nessa casa, recebeu nós três muito bem. E nós entramos na sala e o marido dela estava lá. E o marido dela, ele me conhecia, tinha jogado futebol junto. E ele, quando me viu com a Bíblia na mão, ele pegou e falou com licença e foi para a cozinha com o rádio dele. Ele não quis ouvir falar desse Deus. E a hora que ele foi para o quarto, ele foi para o fundo e eu vi que ele foi para o quarto, eu percebi. E quando ele chegou lá, ele ligou o rádio. Então, ele não conseguia ter tal sintonia no que acontecia na sala. Mas de vez em quando ele dava uma baixadinha no volume do rádio, porque ele se interessava pelo assunto. E eu comecei a falar mais alto, já sabendo que ele estava ouvindo lá do outro lado. E quando eu falei do amor de Jesus, eu vi que o rádio ele desligou e ele, lá da outra sala, ele se fechou, eu não sei o que aconteceu com ele,
mas eu tenho certeza que Deus tocou no coração dele. Eu não sei se ele blasfemou, se ele não achou legal, se ele achou bom demais, mas eu só sei que aconteceu um fato inédito. Nós fomos embora, passado 3 dias, a esposa dele veio nos procurar por um assunto tão delicado. O seu esposo começou a sentir uma dor muito forte de cabeça e foi até o pronto-socorro, pronto atendimento. E a hora que ele chegou lá, a médica, o médico, alguém que atendeu ele, deu uma injeção contra a dor nele. Aplicou. E aconteceu uma coisa estranha, porque essa injeção fez com que ele morresse, que matasse ele. Ele chegou em casa depois dessa injeção, deitou, dormiu e morreu. Eu comecei a refletir muito, fiquei muito preocupado com isso e diversas vezes eu procurava uma explicação, mas ao mesmo tempo eu falava, puxa vida, ele não quis ouvir falar de Jesus, ele não quis ouvir falar de Deus, das maravilhas, das coisas que Deus faz. E às vezes a gente que está do outro lado, que tem uma experiência com Deus, nos esforcemos tantos, para falar que a solução da vida das pessoas são Deus, e elas correm disso. Elas não querem compromisso com Deus. Elas querem a bênção, eles querem só aquele momento feliz. Mas andar, fazer, obedecer a Deus, isso elas não querem. Elas querem um Deus de milagre, o Deus da bênção. E naquela noite foi muito impactante na minha vida, quando eu fiquei sabendo daquela notícia e comecei a refletir cada dia mais que vale a pena andar no caminho de Deus, ouvir as coisas de Deus, e procurei um texto na Bíblia que poderia falar sobre esse assunto. Eu vi que Sansão, no livro de Juízes, com a ajuda de Deus, a sua força foi redobrada e ele matou mais de 3.000 por ordem de Deus. E também um texto que está em Gênesis 38:7, aonde Deus mata alguém. E eu gostaria de ler para você que está aí, em Gênesis 38:7, que diz assim, eu vou ler o capítulo 6 também, versículo 6, de 38:6, diz assim, Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Vamos refletir. Será? Não, é verdade. Sem dúvida nenhuma. Deus é justiça, Deus é a verdade, Deus é misericordioso e amoroso, mas Ele é forte e firme nos seus propósitos. Não desobedeça o caminho de Deus. Não blasfeme contra o Espírito Santo, porque nós temos um Deus sério. Você desse lado, fique atento às coisas de Deus, porque Ele está voltando, através do seu Filho Jesus. E para a gente finalizar, eu gostaria de pedir a você que está desse lado aí, que se inscrevesse nesse canal. Será muito importante para a gente. E que também você assistisse e recomendasse os nossos vídeos para outras pessoas. E não esqueça de dar um like, tá bom? Um abraço.